Resumo da aula de hoje, pessoal. Vamos lá fazer um resumo da aula de hoje. Então, nosso conteúdo de hoje ele abordou basicamente as 7 perguntas capitais da liderança da produção e que são fundamentais se você quiser ter previsibilidade, se você quiser ter um processo preditivo, né, capaz de atender aí as especificações do seu cliente. As perguntas são baseadas na certeza, né? Na certeza se você tem o quê? Se você tem certeza que os seus operadores conhecem as suas metas, está muito claro as expectativas de função que você deu para ele, se existe algum documento que ele assinou em relação às expectativas, a clareza de expectativa que você tem com ele, e se eles sabem como eles podem acompanhar a meta deles ao longo do dia, para verificar se existe algum desvio em relação ao que é o esperado, em relação ao que está sendo produzido. Então essa é a primeira pergunta capital. A segunda pergunta capital é se as operações a qual os operadores executam a rotina do dia a dia, se elas estão padronizadas, né? Se aquelas operações existem um procedimento operacional padrão, se existe um plano de controle, se existem instruções, né? Essa é a segunda pergunta capital. A terceira é se os operadores eles são bem treinados no on-the-job training, ou seja, são treinados no pé da máquina com alguém capaz, capacitado, baseado no procedimento operacional padrão, verificando não só a habilidade que ele tem, mas algum tipo de sugestão que ele pode dar ao longo do treinamento para facilitar ainda mais o seu dia a dia. Okay? Então, não é só para ensinar o conhecimento, mas checar a habilidade dele executar a tarefa, bem como as suas medições. A quarta pergunta capital é se os padrões operacionais eles são cumpridos. Como que você garante, como que você tem a certeza que eles são cumpridos? Existe algum processo de auditoria interna realizada pela supervisão, pela liderança, pela gerência, pela direção, de forma escalonada, que checam ao longo do mês se realmente aquelas operações, principalmente as mais críticas, os operadores seguem os padrões. E quais são as dificuldades eventuais que possam ter no dia a dia deles. Então isso é fundamental para mim, essa quarta questão capital é a mais importante das 7 que nós demonstramos. A quinta pergunta capital: os dados registrados pelos operadores eles estão certos? Os operadores sabem medir, eles sabem ler a escala de um instrumento de medição, eles sabem executar alguns cálculos básicos, os instrumentos de medição eles foram calibrados, eles estão bem cuidados, o visor é possível de fazer a leitura com tranquilidade. Algum estudo de MSA já foi feito, de análise do sistema de medição pela qualidade ou por alguém da equipe, atestando que a sua equipe realmente atende os padrões especificados em relação à parte de registro de dados. Então, se você registrar, se os operadores registrarem dados que são errados, que não têm confiabilidade, nós vamos tomar com certeza decisões erradas, porque essas decisões elas são tomadas baseado nos dados. Se os dados estão errados, decisão ou análise estatística errada. Então, essa é uma pergunta fundamental. Vamos para a sexta pergunta capital. Os operadores sabem inspecionar o produto do seu trabalho, o produto resultante do processo em que ele está atuando, ele sabe fazer a leitura, ele sabe classificar e interpretar se aquele produto está bom dentro do especificado, não só dimensionalmente como visualmente, eles estão ok ou não. Ele sabe separar uma peça boa de uma peça ruim, ele sabe qual o momento que ele tem que envolver a chefia dele, dado a quantidade de produtos rejeitados. Então essa é uma pergunta capital importante, número 6. E pergunta capital número 7. As anomalias são relatadas à chefia sem medo de represália? Existe um bom ambiente, um clima agradável
que o operador realmente possa relatar a anomalia e ser reconhecido por isso, né? Ser agradecido por isso, porque uma peça muitas vezes com problema de qualidade, quando chega no cliente, já mencionei no meio do vídeo da explicação que é incalculável muitas vezes o preço, né? Quanto custa um cliente insatisfeito? Não vou nem falar preço de recall. Quanto custa um cliente insatisfeito? Nós, como cliente, já ficamos insatisfeitos algum dia, às vezes a gente não volta para comprar aquele produto novamente. E além disso, ainda faz a crítica para os colegas em relação àquele produto.